Tindolele, tindolala, uma história vai começar. Olá, gente linda! Conta pra mim, aí na sua cidade, você já está de férias? Aquelas férias de julho tão esperadas? Mas não esquece, né? Você tá de férias, mas você pode ouvir todas as histórias porque agora você está com tempo. Vai lá no canal Fada Neu Conta Histórias e assiste todas as histórias que estão lá. E falando em história, vamos para mais uma? Vem comigo! Há muito tempo atrás, lá pelos lados da Turquia, num lugar muito distante, existia um rio chamado Campo dos Gigantes. Todos passavam por lá e queriam conhecer. Mas a pergunta mais frequente era: por que um campo, se é um rio? Por que não Rio dos Gigantes? Aí, um senhor resolveu explicar, porque poucos sabiam da história verdadeira. E aquele senhor, muito sábio, começou. Há muito e muito tempo atrás, quando esse rio era um grande campo, existia um camponês. Esse camponês tinha um pedacinho bem pequenininho de terra. Ele tinha muitos filhos e o seu sustento era todo retirado dessas terras, daquele pequeno pedaço de terra. Mas bem ali ao lado existia um campo enorme e ninguém sabia quem era o dono. A única coisa que se falava naquele povoado que era um lugar assombrado, que era melhor não pisar lá. Mas eram muitas terras, era muito, só de olhar era de se perder a vista. E o homem, com seus filhos crescendo, só o seu pedacinho de terra, seu pequeno pedaço de terra, já não estava mais dando para sustentar a sua família. Um certo dia, ele resolveu passar as matas e entrar naquele espaço. Todos diziam que era muito perigoso, mas ele resolveu arriscar. Quando entrou lá, ele pôde ver que além daquele pedaço cheio de mato, o restante era todo campo limpo. Nossa, com uma terra muito boa para a plantação. Mas existiam algumas rochas, algumas pedras. Ele resolveu começar a tirar algumas pedras. Quando ele pegou a primeira pedra, ele escutou um barulho se aproximando. E quando ele olhou para o lado, ele levou um grande susto. Bem ao lado dele, e quando ele viu, tinha um grande gigante e já foi logo perguntando: o que você está fazendo? O homem, perplexo, olhou aquele gigante com os pés na terra, com a cabeça nas nuvens. Ele levou um grande susto. O seu coração parecia que ia sair pela boca. Era um misto de susto, de medo, de terror, tudo ao mesmo tempo. Então, meio que gaguejando, ele falou: Eu estou tirando algumas pedras. O gigante olhou para ele e falou: então eu vou te ajudar. E o gigante começou a ajudar e tirou todas as pedras que naquele campo existia.
Assim como ele apareceu, ele desapareceu como um passe de mágica. O homem, meio perplexo, não contou nada para sua esposa e seus filhos. Passou algum tempo, ele pensou, mas bem, não me aconteceu nada. E resolveu novamente ir no campo. Mas naquele campo também existia algumas madeiras, alguns tocos podres, e ele pensou, por que não? Vou tirar este daqui também. E começou a retirar e a limpar. Novamente, num passe de mágica, apareceram 10 gigantes, com os pés na terra e com a cabeça nas nuvens. O camponês, novamente assustado, porque agora em vez de eram 10 gigantes. E todos se entreolharam e já foram logo perguntando, o que você está fazendo? O homem, novamente tremendo, perplexo, assustado, foi logo respondeu, eu só estou limpando, tirando os tocos, essas madeiras velhas. Os gigantes, todos ao mesmo tempo, responderam, então nós vamos te ajudar. E num passe de mágica retiraram todos aqueles tocos, aqueles galhos velhos. E, como apareceram, desapareceram. Agora, o camponês estava um pouquinho mais tranquilo. Resolveu contar para sua família o que estava acontecendo. A esposa, com muito medo, aconselhou que não era para voltar mais lá. Mas o homem não pregou os olhos aquele dia e começou a pensar, mas esses gigantes até que estão me ajudando? E quem tem medo é minha esposa. Eu vou lá. E assim ele resolveu. Porque entre as suas terras e aquele grande campo havia muito mato dividindo. Então ele resolveu tirar aquele mato. Mas era muito. Quando ele tirou o primeiro capãozinho de mato, novamente apareceram. Só que desta vez, 50 gigantes. E todos se olharam e já foram logo perguntando, o que você está fazendo? Ele olhou aqueles gigantes com os pés no chão, com as cabeças nas nuvens, já foi logo tremendo. Desta vez, pouco menos, mas respondeu, eu estou limpando, tirando os matos. Todos responderam ao mesmo tempo, então nós vamos te ajudar. E assim o fizeram, e rapidinho todo aquele mato desapareceu, assim com os 50 gigantes. Agora, o camponês estava muito feliz, porque agora só faltava arar. E no outro dia, bem cedinho, ele foi lá e resolveu. E começou com seu pequeno arado a tentar virar aquela terra para que pudesse receber a semente. Quando ele deu a primeira mexida na terra, apareceram 100 gigantes. O homem agora já estava até acostumado e sempre tinha um gigante à frente. Todos se olharam e perguntaram, o que você está fazendo? O homem, já não mais com tanto medo, já estava mais seguro de si, respondeu que estava arando toda a terra para receber a semente. Os gigantes olharam para ele e responderam, todos ao mesmo tempo,
Então nós vamos te ajudar. E agora, não mais com o arado, com o trator, com suas próprias mãos. E assim, todos aqueles gigantes começaram a mexer a terra e preparar ela com suas próprias mãos. Diga-se de passagem, aquelas enormes mãos. E em minutos, todo aquele campo ficou com a terra preparada para receber as sementes. O homem dava pulo de alegria. Ele estava muito feliz, porque, afinal de contas, agora era somente o plantio. Ele foi até a cidade e trouxe muitos sacos de semente. E assim que ele começou a espalhar as sementes, os gigantes novamente apareceram. Mas desta vez eram 200 gigantes. E num passe de mágica já estava toda aquela semente espalhada. E eles, com os pés na terra e com a cabeça nas nuvens, foi muito rápido. O camponês estava muito feliz, porque, afinal de contas, agora ele tinha um plantio maravilhoso. E se tudo corresse bem, estaria tudo perfeito. Ele poderia vender, sustentar a sua família e não precisaria se preocupar tão cedo. E na véspera da colheita, ele teve que sair. Ele teve que ir para uma outra cidade. Chamou seu filho mais velho, aconselhou ele muito bem que era para ficar ali, cuidando, porque tudo estava lindo, perfeito. Nunca tinha se visto um plantio tão lindo como aquele. Ele aconselhou seu filho para não mexer, não falar, não tocar em nada, só ficar cuidando. O tempo foi passando, e o menino, cansado, escutou um barulho. Não era o gigante, era a barriga dele que estava roncando de fome. E então ele começou a pensar: se tivesse um galinho. E arrancou apenas um galinho e começou a experimentar. Quando ele colocou na boca um galinho, simplesmente apareceram 500 gigantes. O menino ficou apavorado. Aquela semente. Ele segurou e ficou ali, trêmulo, apavorado, sem saber o que fazer. Os gigantes ecoaram com aquela voz grossa, enorme: "O que está fazendo?" E todos ao mesmo tempo. Nossa, o menino olhou, os pés no chão, aquelas cabeças todas encostadas nas nuvens, e ele tão pequenininho perto deles. Ele estava apavorado. E ele falou: eu só estou comendo um galinho. Os gigantes olharam e falaram: "Nós vamos comer com você." E num passe de mágica, aqueles gigantes comeram toda a plantação. Vocês não imaginam, não sobrou sequer nem um galho da plantação inteira. O menino, quando viu o que ele tinha feito, ele ficou apavorado. Ele tinha certeza que seu pai iria ficar muito bravo
e talvez até bater nele. Então ele correu e se escondeu. E ele ficou escondidinho. Quando seu pai chegou e viu tudo aquilo, toda a sua plantação detonada, acabada, ele começou a chorar. Nisso chegou sua esposa e começou a chorar também. Quando eles olharam, apareceu 1000 gigantes e perguntaram todos ao mesmo tempo o que ele estava fazendo. Ele estava tão nervoso, que ele só falou: chorando, ué! Os gigantes então falaram: nós vamos chorar com você também. E assim, todos aqueles gigantes começaram a chorar. E as lágrimas grandes de gigante, de 1000 gigantes ao mesmo tempo, inundaram todo aquele lugar. Quem restou? Somente quem se escondeu. Os gigantes sumiram. O camponês perdeu tudo. E o menino dizem que continua escondido até hoje. E assim nasceu o campo dos gigantes. E aí, galerinha? Nem sempre é como a gente pensa, né? Mas essa história é legal. É ou não é? Confesse. A história que eu contei hoje é o Campo dos Gigantes. Essa história está nesse livro, que aqui tem tanta história legal que é tão bom quanto o canal Fada Neu Conta. Outras novas histórias antigas, de Rosane Pamplona. Gostou? Então, corre lá no canal, deixa seu like, compartilha e não deixa de assistir todas as que estão lá. Beleza? Beijo!